Nós temos hoje a votação das isenções, das passagens. Talvez seja um dos projetos mais polêmicos também do pacote de transporte coletivo, esse das isenções. Está em discussão agora, saiu agora do plenário ali, está em discussão as emendas ao projeto, e será votado em breve. Existe um interesse do governo, mas que eu acho muito difícil que ocorra, que é a votação sobre o plano diretor, que é praticamente impossível de ocorrer, mas foi citado por parte da prefeitura, e isso poderia vir à pauta, esses projetos de reestruturação do centro histórico, etc. Esses projetos estruturais, basicamente, seriam algumas possibilidades de serem apresentados até o recesso parlamentar, mas que eu acredito que teriam dificuldades de seguirem os trâmites legais necessários nesse momento, até porque a gente já está há menos de um mês no nosso recesso. E queria chamar atenção em relação a essa pauta dos cobradores, que ao mesmo tempo que a prefeitura extinguiu os cargos, já mudando o seu argumento inicial era de que esses cobradores seriam absorvidos e readaptados a outras funções. Hoje o argumento é que parte vai ser readaptada e parte passará por cursos no Sistema S, que não garante emprego nenhum, não tem garantia de empregabilidade para essa massa de trabalhadores e trabalhadoras, o que a gente já tinha informado e debatido, que essa lógica de extinção dos cargos não existiria uma realocação ou garantia do emprego, ao mesmo tempo em que também sancionou um aumento do valor da passagem. Então, se o objetivo falado era de que com a extinção dos cobradores, do cargo de cobrador, da função de cobrador, nós teríamos uma redução na passagem a curto prazo ou gradativa, veio junto essa situação. Acho que foi até mal divulgada essa realidade, que a nossa passagem teve um aumento, no mesmo momento em que houve essa informação para a sociedade, sancionou essa lei que extinguia os cargos de cobradores. E aqui, enfim, estamos aqui num debate sobre as isenções do transporte público de Porto Alegre, com diversas emendas, e chamando atenção para algumas realidades aí das pessoas com deficiência, com algumas categorias profissionais, como fiscais da EPTC, até mesmo os bombeiros, que perderam essa possibilidade de utilizar o transporte público, inclusive dificultando a fiscalização. Então, basicamente, assim, fazendo um resumo rápido, seriam essas pautas do momento aqui na Câmara Municipal, claro. E eu chamo atenção e faço aqui um apelo também à Prefeitura e ao governo, que pelo menos no ano que vem a gente tenha uma possibilidade de que os vereadores e vereadoras da casa possam ter seus projetos apreciados com mais celeridade, porque basicamente esse ano nós passamos o ano inteiro praticamente simplesmente votando projetos enviados pela Prefeitura para a Câmara Municipal, e muito pouco do que foi produzido pelos vereadores e vereadoras foi apreciado nesse ano eleitoral. Ano eleitoral não, ano legislativo. Pois é por isso que a oposição ocupa seu espaço de fala, que o amigo critica, mas se não fosse a nossa militância e a nossa articulação, boa parte dessas questões que foram levantadas aqui teriam sido aprovadas ao contrário, não teriam esses benefícios revistos. Nem chamo de benefício, chamo de direito em relação às pessoas com HIV, em relação a outras categorias. E agora, nesse novo projeto substitutivo, nós tivemos uma melhoria de fato, isso a gente reconhece, que houve uma melhoria desse projeto em relação ao projeto apresentado anteriormente, mas, de qualquer forma, também consideramos que outros grupos foram desconsiderados nas suas necessidades. Esse corte de renda também é muito discutível, embora tenha melhorado também, bom que se diga. Nós não vamos fazer aqui terra arrasada do projeto, mas tem alguns pontos que nós, como campo de oposição, discordamos de forma democrática, embora que a gente entenda que algumas demandas que a oposição trouxe a partir de demandas trazidas por organizações sociais, movimentos sociais, foram ouvidas, e houve uma certa adaptação naquilo que estava sendo proposto. Então, é óbvio, esse projeto hoje é muito melhor do que o projeto anterior, mas, na nossa compreensão, ainda faltariam avanços para que nós pudéssemos votar como bloco, de forma favorável. Falo mais em relação ao Partido dos Trabalhadores, talvez exista uma outra compreensão em outros partidos da oposição,
E, claro, ainda estamos em sessão, é possível que algumas emendas sendo aprovadas, o projeto fique mais viável e, né, tudo é discutível, né? Não é só porque é da prefeitura que nós votaremos contra, por óbvio. E eu não diria a redução das isenções, mas uma reavaliação é sempre necessária, né? Quais grupos realmente necessitam, quais são as prioridades. Agora, nós temos uma visão também que, por exemplo, em outras cidades, se é para usar um exemplo nacional, outras cidades, o subsídio ele é um montante muito superior ao que é feito aqui em Porto Alegre, por exemplo. Própria São Paulo, né, nós temos muito mais subsídio público em relação ao transporte, que faz com que baixe a passagem, do que Porto Alegre. E esse exemplo aqui não é trazido para o debate. Então, tem outros pontos, por exemplo, chegou uma informação, não sei se toda a população de Porto Alegre sabe, mas que as multas, né, a gente está checando essa informação, a gente já pediu, fez um pedido de informações da prefeitura, mas que multas aplicadas nos ônibus do transporte público não são cobradas. Nós temos uma situação que a ATP, por exemplo, isso já é público e notório, né, se utilizava dos recursos ali, que depois coloca no valor da passagem para lavagem de blazer, para estacionamento de veículos. Então, quer dizer, a gente tem uma série de deturpações no nosso sistema que não estão sendo revistas. E isso cria também toda essa situação que a gente fica focado simplesmente nas isenções, mas tem toda uma situação muito mais complexa que é desconsiderada pela prefeitura, né? Inclusive, agora com a privatização da Carris, com a entrega da Carris, né, para a iniciativa privada, que ninguém sabe exatamente como vai ser, mas tudo indica que vai ser fragmentada para ser vendida em partes e não teremos mais uma companhia, né, teremos menos uma companhia de transporte público em Porto Alegre. Nós pensávamos que, bom, vai privatizar agora, vai reduzir o investimento ali, vai baixar a passagem, nem isso mais é trazido ao debate. E, inclusive, na Carris temos um caso aí também que está sendo muito repercutido, que é o do vereador de Alvorada, que recebe, trabalhando em Alvorada como vereador, recebe o salário dele como servidor da Carris e ainda uma função gratificada, que é um valor que a prefeitura paga mais para ele ter um cargo supostamente de chefia naquela companhia, sendo que é incompatível o horário dele. Quer dizer, vamos privatizar a Carris porque está dando prejuízo. E aí a própria prefeitura é uma das responsáveis politicamente por esse prejuízo. Então, são vários debates necessários, né, que não ficam só centrados nessa pauta das isenções. Agora, de fato, eu acho que é importante a gente sempre dialogar sobre isso. Eu acho que a gente teria ajustes a fazer em relação a isso, até em relação à idade, teríamos outras propostas, né? Mas, nesse contexto, nesse momento, nós temos algumas críticas ainda ao projeto apresentado pela Prefeitura. Eu acho interessante, né? Eu penso que é interessante a linha de raciocínio do Ramiro, né, que ele traz como se a iniciativa privada, com a privatização, trouxesse benefícios incalculáveis. E eu lembro, Rosário, que nós temos um grande problema, que é o nosso transporte público da capital, que majoritariamente é privado, é, entre aspas, privatizado, é gerido por empresas privadas. E eu duvido que a população de Porto Alegre esteja satisfeita com o transporte público que ela tem nesse momento. Assim como eu lembro, né, que diversas cidades, por exemplo, que fizeram privatizações do seu sistema de água, né? Londres, enfim, várias outras cidades nos principais países aí desenvolvidos que entraram nessa onda liberal das privatizações tiveram que rever as suas políticas porque o serviço prestado não estava de acordo. Porque a população tem que entender a seguinte lógica, né? Para uma empresa ser privatizada, uma empresa pública que recebeu aportes de impostos, né, que foram transferidos para essas companhias, para essas empresas, no momento em que uma empresa privada adquire essa empresa, né, que era pública, ela muda o viés. Antes, se o viés era o estado de bem-estar social, vamos dizer assim, que aquela empresa pudesse, dentro de uma lógica estatal, ser provedora de um bem-estar social, mesmo que aquilo tenha um certo, entre aspas, prejuízo para o Estado, ela passa a ser obrigada a dar lucro numa lógica capitalista extrema. E nesse momento nós temos um problema, porque daí teremos aumento dos valores, né, das taxas, um aumento dos valores do serviço prestado, uma necessidade que essa empresa passe a ser lucrativa, se ela já não é, e eu acho muito estranho, né, algum empresário comprar algo que dê prejuízo, que não tenha possibilidade de lucro. E quem vai pagar por isso, com certeza, será a população
que não terá mais acesso a alguns bens básicos. Isso vai acontecer agora com a CE, por exemplo, né? Nós teremos essa realidade, e temos outros países que passaram por situações, e hoje o debate do momento também é a água, com a Corsã, em nível estadual. Teremos, com certeza, também um debate aqui, em Porto Alegre, em relação ao DEMAI, e eu chamo a atenção para a população, né, ter a percepção de que isso pode trazer um grave prejuízo à qualidade de vida, né, e o acesso aos bens básicos dos porto-alegrenses e dos gaúchos e gaúchas. É uma questão de semiótica. Nesse momento que a gente vive numa crise... A fotografia é linda por isso, né? Quando a pecinha de trás da câmera funciona, é uma beleza. Exatamente. E a gente está num momento de crise absoluta, de desemprego galopante, de inflação descontrolada, preço dos combustíveis. A gente tem uma situação que tivemos um crescimento, né? E aí vamos ao debate também novamente com o que o Ramiro fala, que gera empregos. Bom, tivemos um aumento do PIB no primeiro trimestre, depois caiu de novo o PIB, mas no primeiro trimestre tivemos um aumento do PIB, ou seja, mais riqueza para o nosso país, e ao mesmo tempo uma redução na renda média do brasileiro em 10%. Quer dizer, os mais pobres ficaram mais pobres. E nesse contexto, um grupo de empresários resolve que vai colocar um touro dourado em frente à Bolsa de Valores ali de São Paulo e copiando, de forma mal copiada ainda, né, Wall Street, sendo que, bom, já é de mau gosto, a própria escultura já é de mau gosto, né, mal feita, enfim. E o touro lá em Nova York, ele é agressivo, né? Ele tem uma posição agressiva. Esse touro daqui, ele está ressabiado, parece que ele está andando para trás. É muito a cara do Brasil, né? Essa mania que a gente tem de fazer essas cópias mal feitas de tudo que é dos Estados Unidos, né? A nossa elite aqui no Brasil tem essa característica. Copia a Estátua da Liberdade, copia o touro de Wall Street, mas tudo mal feito ainda, né? Não tem uma originalidade, tenta sempre fazer essa cópia mal elaborada. Mas eu acredito que nesse momento é uma agressão, na verdade, ao povo brasileiro que passa fome, que tem dificuldades financeiras, que sofre com o desemprego, né? Colocar um símbolo como se tivéssemos uma economia pujante, como se tivéssemos um país que está realmente economicamente disputando espaços no player mundial, sabe? Então, é muito bizarro. Eu, honestamente, acho muito bizarro. Acho que a Prefeitura de São Paulo agiu de forma correta, retirando essa escultura que não tinha autorização para estar ali, mas temos um grupo no Brasil que acha que pode tudo, que basta ter dinheiro, que então ele vai poder fazer qualquer tipo de atividade, de ação, que o poder público tem que se submeter e a sociedade tem que acatar. Caso contrário, né, vamos chamar assim no jargão, né, fazem beiço e vão chorar nas redes sociais. Mas eu acho que nesse momento, né, foi muito boa a decisão da Prefeitura de São Paulo, e honestamente eu espero que não venha para cá, né, essa escultura horrorosa aí, que tem uma simbologia que ninguém vai saber dizer qual é, na verdade, o real propósito dessa escultura na nossa capital. Eu sempre tenho a percepção de que nessas questões envolvendo moradores em situação de rua, pessoas que estão numa extrema miséria, que necessitam de serviços públicos, nós temos uma situação muito mais complexa do que aquilo que se apresenta naquele momento, né? É um reflexo do nosso país, é um reflexo de como está a nossa sociedade, do nível de adoecimento que a nossa sociedade se encontra. Tem uma boa relação com o secretário Léo Voigt. Estamos, inclusive, aí construindo uma casa de passagem para mulheres vítimas de violência, Márcia Santana, em conjunto com a Prefeitura, através do nosso mandato, com um projeto indicativo e emendas impositivas. Então, temos uma boa relação com a Secretaria de Desenvolvimento Social, e eu só faço um apelo aqui que a gente tenha um cuidado para não ficar sempre levando cada vez mais para a periferia ou cada vez mais para a invisibilidade, né, uma parcela considerável da nossa sociedade, que pode ter todas essas mazelas, que pode estar passando por situações complicadas e complexas na sua vida, mas que nós também tenhamos uma compreensão que fazem parte da nossa sociedade e que precisam, sim, de um atendimento especial, de um olhar do nosso poder público e da nossa sociedade, não a invisibilidade que muitas vezes a gente tenta impor. Mas, enfim, como eu não estou ainda inteirado, de fato, sobre a proposta, né, são essas percepções que eu tenho nesse momento.